Coletânea de Leandro Gomes de Barros. Uma viagem ao céu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. Uma viagem ao céu, de Leandro Gomes de Barros. Uma vez eu era pobre, vivia sempre atrasado. Botei um negócio bom, porém vendi o fiado. Um dia até emprestei o livro do apurado. Dei a balança de esmola e fiz lenha do balcão. Desmanchei as prateleiras, fiz delas um marquesão. Porém roubaram-me a cama, fiquei dormindo no chão. Estava pensando na vida, como havia de passar. Não tinha mais um vintém, nem jeito para trabalhar. O marinheiro da venda não queria mais fiar. Pus a mão sobre a cabeça, fiquei pensando na vida, quando do lado do céu chegou uma alma perdida. Perguntou era o senhor que aí vendia bebida? Eu disse que era eu mesmo, e a venda estava quebrada, mas se queria um pouquinho, ainda tinha guardada, obra de uns 2 garrafões de aguardente imaculada. Me disse a alma, eu aceito e lhe agradeço eternamente, porque moro no céu, mas lá ainda não entra aguardente. São Pedro ainda plantou cana, porém perdeu a semente. Bebeu obra de 3 contas, ficou muito satisfeita, disse aguardente correta, imaculada direita. Isso é o que chamo bebida, essa aqui ninguém enjeita. Perguntei-lhe, alma, quem és? Disse ela, tua amiga. Vim te dizer que te mude, aqui não dá nem intriga. Quer ir para o céu comigo? Lá é que se bota a barriga. E lá subi com a alma, num automóvel de vento. Então a alma me mostrava todo aquele movimento, as maravilhas mais lindas que existe no firmamento. Passamos no purgatório, tinha um pedreiro caiando, mas adiante era o inferno, tinha um diabo cantando, e a alma de um ateu presa num tronco apanhando. Afinal cheguei no céu, a alma bateu na porta, com pouco chegou São Pedro, que estava pela horta. Perguntou-lhe, esta pessoa ainda é viva ou é morta? Então a alma respondeu, é viva, estava no mundo, não tinha de que viver, está feito um vagabundo. Lá quem não for bem sabido, passa fome, vive imundo. São Pedro aí perguntou, o mundo lá como vai? E eu aí disse, meu santo, lá filho rouba do pai, está se vendo que o mundo por cima do povo cai. Eu ainda levava um pouco da gostosa imaculada, dei a ele e ele disse, aguardente raciada, e aí me disse, entre, aqui não lhe falta nada. Arrastou uma cadeira e mandou eu me sentar, chamou um criado dele e disse, cuide em se arrumar, vá lá dentro e diga à ama que bote um grande jantar. Quando acabei de jantar, o santo me convidou, disse, vamos lá na horta. Fui, e ele me mostrou coisas que me admirava e tudo me embelezou. Vi na horta de São Pedro arvoredos bem criados, tinha pés de plantações que estavam carregados, pés de libras esterlinas que já estavam deitados. Vi cerca de queijo e prata e lagoa de coalhada, atoleiro de manteiga, mata de carne guisada, riacho de vinho do Porto, só não tinha imaculada. Prata de 500 réis eles lá chamam caipora, botavam trabalhadores para jogar tudo fora, esses níqueis de cruzados lá nascem de hora em hora. Então São Pedro me disse, quero fazer-lhe presente, quando você for embora, vou lhe dar uma semente, você mesma vai escolher aquela mais excelente. Deu-me 10 pés de dinheiro, alguns querendo botar, filhos de queijo do reino, já querendo safrejar uns caroços de brilhante para eu na terra plantar. Galhos de libras esterlinas, deu-me 120 pés, deu-me um saco de semente, de cédulas de 100.000 réis, deu-me maniva de prata e diamante umas 10. Aí chamou Santa Bárbara, esta veio com atenção. São Pedro aí disse a ela, eu quero uma arrumação, este moço quer voltar, arranje-lhe uma condução. Bote cangalha num raio e a sela num trovão, veja se arranja um curisco para ele levar na mão, porque daqui para a terra existe muito ladrão.
Eu desci do céu alegre, comigo não foi ninguém. Passei pelo purgatório, ouvi um barulho além. Era a velha minha sogra, que dizia: Eu vou também. Eu lhe disse: Minha sogra, eu não posso a conduzir. Ela me disse: Eu lhe mostro por que razão hei de ir, e se não for apago o raio, quero ver você seguir. Nisso o raio se apagou, desmantelou-se o trovão, o curisco que trazia escapuliu-se da mão, e tudo quanto eu trazia caiu desta vez no chão. Aí a velha voltou, rogando praga e uivando. Quando entrou no purgatório, foi-se mordendo e babando, dizendo tudo de mim, lançando fogo e falando. Bem dizia meu avô: sogra, nem depois de morta, fede a carniça de corpo, a língua da alma corta. Não diz assim quem não viu uma sogra em sua porta. Eu vinha com isso tudo que o santo tinha me dado, mas minha sogra apanhou o diabo descuidado. Fiquei pior do que estava, perdi o que tinha achado. E quando eu cheguei em casa, a mulher quase me come, ainda pegou um cacete e me chamou tanto nome, e disse que eu casei com ela para matá-la de fome. Se não fosse minha sogra, eu hoje estava arrumado, mas ela no purgatório achou tudo descuidado, abriu a porta e danou-se, veio deixar-me encaiporado. Nunca mais voltei ao céu para falar com São Pedro, e ainda mesmo que possa, não vou porque tenho medo. Posso encontrar minha sogra e vai de novo outro enredo. Fim de Uma Viagem ao Céu, de Leandro Gomes de Barros. Coletânea de Leandro Gomes de Barros. A História do Boi Misterioso. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. A História do Boi Misterioso, Parte 1, de Leandro Gomes de Barros. Leitor, vou narrar um fato de um boi da antiguidade, como não se viu mais outro até a atualidade. Aparecendo hoje um desses, será grande novidade. Duraram 24 anos, ninguém nunca o pegou. Vaqueiro que tinha fama foi atrás dele, chocou. Cavalo bom e bonito foi lá, porém estancou. Diz a história, ele indo em desmedida carreira, acaso enroscava um chifre num galho de catingueira, conforme fosse a vergonha, arrancava-se a touceira. Ele nunca achou riacho que de um pulo não saltasse, e nunca formou carreira que com 3 léguas cansasse, como nunca achou vaqueiro que em sua cauda pegasse. Muitos cavalos de estima atrás dele se acabaram, vaqueiros que em outros campos até medalhas ganharam, muitos venderam os cavalos e nunca mais campearam. É preciso descrever como foi seu nascimento, que é para o leitor poder ter melhor conhecimento. Conto que contou-me um velho, coisa alguma eu acrescento. Já completaram 30 anos, eu estava na flor da idade, uma noite conversando com um velho da antiguidade. Em conversa ele contou-me o que viu na mocidade. Foi em 1825 este caso, uma época em que o povo só conhecia o atraso, quando a ciência existia, porém oculta num vaso. No sertão de Quixelô, na fazenda Santa Rosa, no ano de 25, houve uma seca horrorosa. Ali havia uma vaca chamada Misteriosa. Isso de Misteriosa ficou o povo a chamar, porque um vaqueiro disse, indo uma noite a emboscar, uma onça na carniça, viu isso que vou narrar. Era meia-noite em ponto, o campo estava esquisito, havia até diferença nos astros do infinito. Nem do Nambu essa hora se ouvia o saudoso apito. Dizia o vaqueiro: eu estava em cima de um arvoredo, quando chegou essa vaca, que me causou até medo. Depois chegaram 2 vultos, e ali houve um segredo. O vaqueiro viu que os vultos foram de 2 mulheres. Uma delas disse à vaca: parte por onde quiseres, eu protegerei a ti e aos filhos que tiveres. Ali o vaqueiro viu um touro preto chegar. Então disseram os vultos: são horas de regressar. Disse o touro: montem em mim, que o galo já vai cantar. Aí clareou a noite, o vaqueiro pôde ver, eram 2 moças lindas, que mais não podia ver.
O touro era de uma espécie que ele não soube dizer. Ele então ouviu montar, viu quando o touro saiu, a vaca se ajoelhou e atrás dele seguiu. Depois veio a onça, e ele atirou-lhe e ela caiu. Por isso teve essa vaca, daí em diante esse nome. Uns chamavam-na feiticeira, outro a vaca lobisomem. Diziam que ela era a alma de um boi que morreu à fome. O coronel Cezinando, fazendeiro dono dela, se informando da história, não quis que pegassem ela. Disse que o morador dele não tirasse leite nela. No ano de 24, pouca chuva apareceu. Em todo o sertão do norte, a lavoura se perdeu. Até o próprio capim, faltou chuva, não cresceu. Então entrou 25, o mesmo verão trincado. Morreu muita gente à fome, quase não escapa o gado. Escapou alguma res, lá num ou noutro cercado. A vaca misteriosa, não houve mais quem a visse. O dono não importava que ela também sumisse. Podia até pegar fogo, que na fumaça subisse. A 24 de agosto, data esta receosa, que é quando o diabo pode soltar-se e dar uma prosa, pois foi nesse dia o parto da vaca misteriosa. Dela nasceu um bezerro, um pouco grande e nutrido, preto da cor de carvão, o pelo muito luzido, representando já ter 1 mês ou 2 de nascido. Um vaqueiro da fazenda assistiu ele nascer. Foi à noite à casa grande ao coronel lhe dizer. O coronel disse então: se nasceu, deixe crescer. Em março de 26, estava o inverno pegado. O coronel Cezinando mandou juntar todo o gado, que ele queria saber que reses tinham escapado. Então o misterioso pôde vir no meio do gado, trazia o dito bezerro, grande e muito bem criado. O que era de vaqueiro vinha tudo admirado. Um índio velho vaqueiro, da fazenda do Desterro, disse ao coronel: me falte a terra no meu enterro, quando aquela vaca velha for mãe daquele bezerro. Ali mesmo o coronel, tomando nota do gado, tirou as vacas paridas das que tinham escapado, soltou a misteriosa, devido ficar cismado. Com 1 ano e meio ele tinha mais de 6 palmos de altura, uns chifres grandes e finos, com 1 palmo de grossura. O casco dele fazia barroca na terra dura. Sumiu-se o dito bezerro e a vaca misteriosa, depois de 5 ou 6 anos, na fazenda venturosa. Viram-no com a marca da fazenda Santa Rosa. O vaqueiro conheceu o boi ser do seu patrão, viu que havia de pegá-lo, por ser sua obrigação, e juntou ambas as rédeas, esporou o alazão. Partiu em cima do boi, andou perto de pegá-lo, com 18 ou 20 passos, talvez pudesse alcançá-lo, era sem limite o gosto que tinha de derrubá-lo. Mas o boi se fez no casco e no campo se estendeu. Gritou-lhe o vaqueiro: boi, tu não sabes quem sou eu? O boi que botou o cavalo é a carne que aprodeceu. Com menos de meia légua estava o vaqueiro perdido. Não soube em que instante o tal boi tinha se ido. Estava o cavalo suado e já muito esbaforido. Voltou então o vaqueiro, sem saber o que fizesse, pensando ao chegar em casa, então que história dissesse, se pegando com os santos, que o coronel não soubesse. Contou então o vaqueiro o que se tinha passado, dizendo que aquele boi, só sendo bicho encantado, que se havia mandinga em boi, aquele era batizado. No outro dia seguiram 6 vaqueiros destemidos, em 6 cavalos soberbos, dos melhores conhecidos, pois só de 5 fazendas puderam ser escolhidos. Foi Noberto da Palmeira, Ismael do Riachão, Calixto do Pé da Serra, Félix da Demarcação, Benvenuto do Desterro, Zé Preto do Boqueirão. Tinha já ido dizer, na fazenda Santa Rosa, que o vaqueiro Apolinário, da fazenda Venturosa, tinha encontrado com o boi da vaca misteriosa. O coronel duvidou quando contaram-lhe o fato. Disse a pessoa: os vaqueiros já seguiram para o mato. O coronel foi atrás saber se aquilo era exato. Disse então Apolinário que andava campeando, viu um boi preto bem grande e dele se aproximando, viu no lado esquerdo o ferro do coronel Cezinando. Pois bem, disse o coronel, esse garrote encantado, quando desapareceu,
inda não estava ferrado, foi-se orelhudo de tudo, nem sequer estava assinado. Pois tem na orelha esquerda 3 mesas e um canzil, tem na orelha direita brinco lascado e funil, o ferro de Santa Rosa está nele a marca buril. Foram onde Apolinário à tarde o tinha encontrado, pouco adiante estava ele numa malhada deitado, levantou-se lentamente, como quem estava enfadado. Aí tratou de partir, em desmedida carreira, o coronel Cesinando disse ao vaqueiro Moreira: aquele não há quem pegue, voltemos, pois é asneira. Disse o vaqueiro Norberto: eu não posso não o pegar, porém só me desengano quando o cavalo cansar. Nunca vi boi na igreja para padre o batizar. Norberto tinha um cavalo chamado Rosa do Campo, Calixto do Pé da Serra um chamado Pirilampo, o de Apolinário Nice era de raça de pampo. O do vaqueiro Israel chamava-se Persiano, o do índio Benvenuto chamava-se Soberano. Félix tinha um poldro preto, chamado Riso do Ano. O do vaqueiro Zé Preto tinha o nome de Calixto. Dentre todos os cavalos, aquele era o mais bonito. Era filho de um cavalo que trouxeram do Egito. Era meio-dia em ponto, quando formaram carreira. O boi fazia na frente uma nuvem de poeira. Nos riachos ele pulava de uma a outra barreira. Zé Preto do Boqueirão foi quem mais se aproximou. Quase pega-lhe a cauda, porém não o derrubou. Ficou tão contrariado que depois disso chorou. Dizia que nunca viu em boi tanta ligeireza, como no cavalo dele nunca se viu tanta destreza, e disse que um boi daquele para um sertão é grandeza. Perguntou o coronel: o boi será encantado? Não, senhor, disse Zé Preto, isso de encanto é ditado. É boi como outro qualquer, só tem que foi bem criado. Eram 6 horas da tarde, já estava tudo suado. Não havia um dos cavalos que não estivesse ensopado, porque mais de 5 léguas de um fôlego tinha tirado. O coronel Cesinando disse: vamos descansar. Vaqueiro de agora em diante tem muito em que se ocupar. Eu só descanso a meu gosto quando esse boi se pegar. Disse o índio Benvenuto: coronel, não se desengane, esse boi não é pegado, nem que o diabo se dane, cavalo não chega a ele, inda que por mais se engane. Tenho 62 anos, em cálculo não tenho um erro, e disse que me faltasse o chão para o meu enterro, quando aquela vaca fosse a mãe daquele bezerro. Disse o coronel: você é um caboclo cismado, não deixa de acreditar nisso de boi batizado, e mesmo aquele não é o tal bezerro encantado. Não é? Ora, não é. Veremos se ele é ou não. Vossa Senhoria ajunte os vaqueiros do sertão, do Rio da Prata ao Pará, e depois me diga então. Disse o coronel: caboclo Zé Preto não pegou ele? Ora, pegou, coronel, mas não sabe quem é ele. Dou a vida se houver um que traga um cabelo dele. Eu digo com consciência, senhor coronel Cesinando, o boi é misterioso. Para que estar lhe enganando? O boi é filho de um gênio, uma fada o está criando. A mãe d'água do Egito foi quem deu-lhe de mamar. A fada de Borborema tomou-o para criar. Na serra do Araripe foi ele se batizar. O coronel Cesinando dizia: eu não acredito na fada de Borborema e na mãe d'água do Egito. Gênio e fada para mim é um dito esquisito. 45 vaqueiros saíram para pegá-lo. Dizia o índio: só hoje eles podiam encontrá-lo. No dia de sexta-feira, duvido de quem achá-lo. E de fato, nesse dia, nem o rastro dele viram. Voltaram para a fazenda, no outro dia partiram. Às 9 horas do dia, no rastro dele seguiram. Na garganta de uma serra, acharam ele deitado. Na sombra de uma aroeira, estava ali descuidado. Pulou instantaneamente, na rapidez de um veado. O boi entrou na caatinga, que não procurava jeito. Mororó, Jurema Branca, ele levava de eito. Rolava pedra nos cascos, levava angico no peito. Disse Fernandes de Lima, um dos vaqueiros paulistas: de todos esses cavalos, não há mais um que resista. Dormimos aqui convém, ninguém perdê-lo de vista. Dormiram todos ali, naquele tempo tão vasto. Pearam a cavalgadura, deixaram ganhar ao pasto. Às 6 horas da manhã, seguiram logo no rastro. O cavalo soberano, ao ver o rastro do boi, gemeu, pulou para trás, e o índio gritou: oi!
deixou os outros vaqueiros, correu para trás se foi. Disse o índio Bem-Venuto: eu não posso campear, o cavalo está doente, é preciso descansar, faz muitos dias que corre e eu preciso voltar. Então disse o coronel: existe aqui um mistério. Antes de haver este boi, você não era tão sério? Você faz do boi uma alma e do campo um cemitério. Bem-Venuto respondeu: haja o que houver, vou embora, querendo me dispensar. Pode me dizer agora, vá quem quiser, eu não vou, não posso mais ter demora. Andaram 200 metros, logo adiante foram vendo. Um vaqueiro disse: olhe, o boi ali se lambendo. Também não houve um vaqueiro quem não partisse correndo. O campo tinha uma régua, sem ter nele um pé de mato. O boi corria tanto que só veado ou um gato, então fazia uma sombra pouco maior que a de rato. Disse o Lopes do Exu: juro a fé de cavalheiro, não sairei mais de casa, chamado por fazendeiro, vendo o cavalo e a sela e deixo de ser vaqueiro. Às 5 horas da tarde pretenderam regressar, e então os cavalos todos não podiam mais andar. Os vaqueiros não podiam tanta fome suportar. Voltaram para a fazenda e tornaram a contratar, a 21 de novembro, cada um ali chegar, o coronel Cesinando mandaria avisá-los. O coronel Cesinando, homem muito caprichoso, tirou 3 contos de réis, disse: é para o venturoso, que venha a esta fazenda e pegue o boi misterioso. A 21 de novembro venceu-se o trato afinal. A fazenda Santa Rosa estava como um arraial, ou uma povoação, numa noite de Natal. Já um criado chamava o povo para o almoço. Quando viram ao longe um vulto, divulgaram ser um moço. Então vinha num cavalo que parecia um colosso. Era um cavalo cachito, tinha uma estrela na testa. Vaquejada que ele ia, ali tornava-se em festa. Ganhou numa apartação nome de rei da floresta. Chegou então o vaqueiro, saudou a todos ali, perguntou qual dos senhores é o coronel aqui. Apontaram ao coronel, disseram: é esse aí. O coronel perguntou-lhe: de que parte és, cavaleiro? Eu sou de Minas Gerais, disse o rapaz: sou vaqueiro. Vim porque soube que aqui existe um boi mandigueiro. Disse o coronel: existe, esse boi misterioso. Tem-se corrido atrás dele, ele sai vitorioso. Já tem saído daqui vaqueiros até desgostosos. Queria ver esse boi, disse sorrindo o vaqueiro. Tenho 24 anos, nunca vi boi feiticeiro, disse o coronel pegando ganha avultado dinheiro. Quem pegá-lo em pleno campo, disse aí o coronel, ganhará pago por mim um relógio e um anel. Tem mais 3 contos de réis em ouro, prata ou papel. Salvo se alguém o pegar, quando ele estiver doente, ou lhe atirando de longe, isso é coisa indiferente. Há de pegar pelo pé, ele bom perfeitamente. Disse o moço: não aceito objetos nem dinheiro, eu só desejo ganhar a vitória de um vaqueiro. Esse seu menor criado é filho de um fazendeiro. Descansaram o dia de sábado, domingo, segunda e terça. Disse o coronel: à tarde, quem for vaqueiro apareça. Sairemos quarta-feira, antes que o dia amanheça. Na quarta-feira seguiu, como tinha contratado, o povo que o coronel à tarde tinha avisado. Eram 10 horas do dia, ainda acharam o boi deitado. Disse o vaqueiro de Minas: perdi de tudo a viagem, eu pegando um boi daquele, não conto por pabulagem, para o cavalo que venho, ainda 10 não é vantagem. Pensei que fosse maior, segundo o que ouvi falar, parece até um garrote que criou-se sem mamar, um bicho manso daquele, faz pena até derrubar. Porém o cavalo aí viu o boi se levantar, estremeceu e bufou, afastou-se e quis se acuar, que deu lugar ao vaqueiro daquilo desconfiar. Aí chegou-lhe as esporas e o cavalo partiu. Em menos de 2 minutos o boi também se sumiu. Deu uns 3 ou 4 pulos, ali ninguém mais o viu. O boi entrou na caatinga e o vaqueiro também, por dentro do cipoal, que não passava ninguém, tanto que o coronel disse: ali não escapa ninguém. Eram 6 horas da tarde, estava o grupo reunido, sem saberem do vaqueiro, que atrás do boi tinha ido. Via-se a batida apenas por onde tinha seguido. Um dizia: ele morreu, outro que tinha caído, outro dizia: o vaqueiro arrisca-se ter fugido.
Não pôde pegar o boi, voltou de lá escondido. Acenderam o facho e foram, por onde tinham entrado. Acharam sempre o roteiro, por onde tinham passado. O coronel cezinando, já ia desenganado. Passava da meia-noite, gritaram, ele respondeu. O coronel acalmou-se e disse ele não morreu, porém o grito era longe, que quase não se entendeu. 3 horas da madrugada foi que puderam o achar, mas o cavalo caído, sem poder se levantar, e ele contrariado, sem poder quase falar. O coronel perguntou-lhe o que tinha sucedido. Respondeu que tal desgraça nunca tinha acontecido, dizendo antes caísse e da queda ter morrido. O cavalo em que eu vim, ninguém nunca viu cansado, correu um dia 6 léguas e ainda não chegou suado, e da carreira de hoje ficou inutilizado. Não volto a Minas Gerais, porque chego com vergonha. Os vaqueiros lá esperam uma notícia risonha. Eu chegando lá com essa, dão-me uma vaia medonha. Menos de 50 passos, inda me aproximei dele. Inda estirei a mão, mas não pude tocar nele. Apenas posso dizer, não sei que boi é aquele. Nunca vi bicho correr com tanta velocidade, só lampejo de relâmpago em noite de tempestade, nem peixe na água se move com tanta facilidade. Ele é um boi muito grande, tem o corpo demasiado, não sei como corre tanto dentro de um mato fechado, por isso é que muitos pensam que seja um boi encantado. O coronel disse aí, acho bom tudo voltar. Disse o vaqueiro de Minas, não precisa descansar. Vejam se dão-me um cavalo, que vou me desenganar. O coronel cezinando, chamou o Mamede Veloso, lhe disse Mamede vá, à fazenda do Mimoso, diga ao vaqueiro que mande o cavalo perigoso. Fim da primeira parte da História do Boi Misterioso, de Leandro Gomes de Barros. Coletânea de Leandro Gomes de Barros. A História do Boi Misterioso. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. A História do Boi Misterioso. Parte 2, de Leandro Gomes de Barros. Diga que mate uma vaca, leve queijo e rapadura, e vá esperar por nós na fazenda da bravura. Diga que somos 60, leve jantar com fartura. O vaqueiro cumpriu tudo que seu amo lhe ordenou. Deu o cavalo a Mamede, puxou a vaca e matou. Às 11 horas do dia, então Mamede chegou. Trouxe o cavalo cardão, com a espécie de rudado. Disse o vaqueiro de Minas: ó, bicho de meu agrado, lhe disseram o nome dela, foi muito bem empregado. O vaqueiro levantou-se, com o guarda-peito no ombro, se aproximou do cavalo, passou-lhe a mão pelo lombo. O cavalo deu um sopro, que quase causa-lhe assombro. Então o vaqueiro disse: eu vou experimentar, se o cavalo perigoso presta para campear. Disse então o coronel: cuidado quando montar. Veja que ele já matou, com queda 4 vaqueiros. Os que causaram mais pena foram 2 piauzeiros. Então respondeu o Sérgio: não eram bons cavalheiros. Quando o vaqueiro montou, o cavalo se encolheu. Chegou-lhe ainda às esporas, o sangue logo desceu. Quase 3 metros de altura, ele da terra se ergueu. Mas o cavaleiro era destro, ali não desaprumou. Chegou-lhe ainda às esporas, ele de novo pulou. Esse pulo foi tão grande que tudo se admirou. Fez uma curva no salto, tirou pelos quartos a sela. O vaqueiro era um herói, saltou aprumado nela, dizendo que hoje achei um testo que deu na minha panela. Saltou, mas não afrouxando ambas as rédeas do cavalo. Sabia que se soltasse, ninguém podia pegá-lo. Dizendo o cavalo serve, vou logo experimentá-lo. Selou de novo o cavalo e tornou a se montar, tanto que o coronel disse: este sabe cavalgar. O cavalo conheceu, ali não quis mais saltar. Passava do meio-dia, quando os vaqueiros saíram, acharam o rastro do boi, todos 60 seguiram, adiante encontraram ele, no limpo que todos viram. Sérgio, vaqueiro de Minas, foi o primeiro que viu. Perguntou: será aquele que lá do mato saiu? Todos disseram: é aquele. Aí o Sérgio partiu.
Deu de espora no perigoso e nada mais quis dizer. O boi olhou para o povo, também tratou de correr. O mato abriu e fechou, ninguém mais o pôde ver. Então, quando o boi correu, procurou logo a montanha. Todos disseram: hoje o boi talvez não conte façanha. O cavalo perigoso agora fica sem manha. Com meia légua se ouvia galho de pau estalar, atropelada do boi, pedra de monte a rolar, se ouvia perfeitamente o perigoso bufar. Entraram os vaqueiros e o boi no mato mais esquisito, de quando em vez o vaqueiro por sinal soltava um grito, tanto que o coronel disse: já vi campear bonito. O boi subiu a montanha sem escolher por onde ia, e o vaqueiro já perto de vista não o perdia. O cavalo perigoso com mais desejo corria. Descambaram a serra verde, o boi entrou num baixio, depois subiu a campina, entrou na ilha dum rio, em lugar que outro vaqueiro em olhar sentia frio. Porém o vaqueiro disse: aonde entrares eu entro, se tu entrares no mar, viro-me em peixe e vou dentro, alguém que for procurar-me acha-me morto no centro. O boi com facilidade o trancadilho rompeu. Quase no centro do vão o vaqueiro conheceu o cavalo perigoso, da carreira adoeceu. Diabo, disse o vaqueiro, está doente o perigoso. Ah, boi do diabo, enfim, te chamas misterioso. Eu puxei a meu avô, que morreu por ser teimoso. Voltou para o campo limpo o cavalo tão suado, com um talho no pescoço, um casco quase furado, de forma que o vaqueiro não pôde voltar montado. Às 8 horas da noite vieram os outros chegar. A estrada que o boi fez deu para tudo passar, 59 cavalos, sem nenhum se embaraçar. Colega, cadê o boi? Perguntou cezinando. O Sérgio se levantou e respondeu espumando: coronel, eu já pensei que só me suicidando. Suicidar-se por quê? O Sérgio então respondeu: o coronel não está vendo o que já me sucedeu? Matei meu cavalo aqui, inutilizei o seu. Disse o coronel: faz pena, perigoso se acabar, porém é nosso pagueio, ninguém mais vem o cobrar. Eu dou 20 pelo seu, se 2 ou 3 não pagar. Eram 60 cavalos, um de diversos sertões, e todos esses não iam a todas apartações. Em vaquejadas garbosas mostraram lindas ações. Havia um cavalo russo, chamado paraibano, carioca, riograndense, paturi e pernambucano, paulista e vitoriense, flor do prado e sergipano, pombo roxo e papagaio, flor do campo, catingueiro, socó boi, canário verde, patola e piauzeiro, águia branca e bem-te-vi, flecha peixe e campineiro. E os outros que aqui não posso seus nomes mencionar, era também impossível, quem me contou se lembrar, é melhor negar o nome do que depois enganar. Não tinha um desses todos que não fosse conhecido, em diversas vaquejadas não já tivesse corrido, até seus donos já tinham medalhas adquirido. Voltaram para a bravura, onde a gente era esperada, ainda estavam esperando o povo da vaquejada, mas não houve um dos vaqueiros que se servisse de nada. Assim que deu meia-noite, foram para Santa Rosa. A mulher do coronel os esperava ansiosa, sabia que a vaquejada era muito perigosa. Quando foi no outro dia, depois de terem almoçado, disse o Sérgio: coronel, eu estou me causando cuidado. Me arrume qualquer cavalo, ou vendido ou emprestado. O coronel mandou ver um cavalo e lhe ofereceu. Foi ver um conto de réis, em ouro e em prata lhe deu. Ele, pedindo licença, não quis e lhe agradeceu. Eu vim atrás desse boi, não devido ao dinheiro. Eu vim porque tenho gosto nessa vida de vaqueiro. Se eu não morrer, ainda mostro quanto vale um cavalheiro. O coronel disse a ele: eu fico penalizado, não que se demore, porque seu pai tem cuidado. Veja se volta em janeiro, que me acho preparado. Então o Sérgio saiu, não pôde se demorar. O coronel cezinando, não deixa de pensar, por que forma aquele boi ninguém podia pegar. Chamou o escravo e lhe disse: monte num cavalo e vá à fazenda do Desterro, diga ao vaqueiro de lá que eu mando dizer a ele que sem falta venha cá. O escravo cumpriu todo o dever de portador, achou a casa fechada, perguntou ao morador:
se sabia do vaqueiro, ele disse: não, senhor. Então o morador disse: na noite de sexta-feira, o índio foi ao curral, deixou aberta a porteira, saiu montado a cavalo e levou a companheira. Voltou o escravo e disse tudo o que tinha sabido, que na sexta-feira à noite o índio tinha saído e carregou a mulher, como quem sai escondido. Inda vá mais essa agora, o coronel exclamou: aquele bruto saiu e não me comunicou. Que diabo teve ele que até o gado soltou? No outro dia foi lá, achou a casa fechada, então a porta da frente tinha ficado cerrada, até a mala de roupa ainda estava destrancada. O fazendeiro, com isso, ficou muito constrangido, pensava logo em crime que pudesse ter havido. O indivíduo não tinha causa, por que saísse escondido? Então mandou gente atrás, pelo mundo a procurar, não achou uma pessoa que dissesse eu vi passar, em todo o sertão que havia, ele mandou indicar. Então o povo dizia que o índio era feiticeiro e uma fada pediu-lhe que não fosse mais vaqueiro. A fada transformou ele em um veado galheiro. Os faladores diziam que ele foi assassinado e talvez o coronel tivesse mesmo mandado matar ele e a mulher para ficar com o gado. Outros diziam ao contrário, até juravam que não, os 2 cavalos do índio, aonde botaram então, mesmo assim o coronel não fazia aquela ação. Bem encostadinho ao índio, uma velha fiandeira morava numa casinha e fiava a noite inteira. Diz que quase se assombra ali numa sexta-feira. Disse: à meia-noite em ponto, eu ainda estava fiando. Em casa de Benvenuto, eu ouvi a gente falando. Espiei por um buraco, vi chegar um boi urrando. A velha disse: Deus mande a cascavel me morder, se de lá de minha casa não ouvi o boi dizer: boa noite, Benvenuto, eu só venho aqui te ver. O boi disse outras palavras, que eu de lá não pude ouvir. O caboclo e a mulher disso ficaram a sorrir. O boi, o índio e a mulher, todos eu vi sair. Aí fui guardar o fuso e a cesta de algodão. Cruz incredo, dizia eu, aquilo é arte do cão. São coisas do fim do mundo, bem diz Frei Sebastião. O coronel, a princípio, ainda não acreditou, porém depois refletia uma ação que o índio obrou. Quando rastejava o boi, o índio não foi, voltou. Então, desse dia em diante, ali ninguém mais o viu. Não houve mais quem soubesse onde ele se sumiu. Foi igualmente a fumaça que pelos ares subiu. Como o índio e a mulher, tudo desapareceu, tanto que diziam muito que o diabo os escondeu. Durante 16 anos, novas dele ninguém deu. Sérgio, vaqueiro de Minas, todos os meses escrevia, perguntando ao coronel se o boi ainda existia, dizendo quando quiser, escreva marcando o dia. Fazia 16 anos que o boi estava sumido, até por muitas pessoas ele já estava esquecido, quase todos já pensavam que ele tivesse morrido. O coronel Cezinando tinha como devoção festejar todos os anos a imagem de São João. Todo ano era de festa, não havia exceção. Uma noite de São João, na fazenda Santa Rosa, só a noite de Natal estaria tão venturosa, porque em todo o sertão aquela era a mais garbosa. 3 classes ali dançavam, em redobrada alegria, no salão da casa grande, os lordes de freguesia, enlatadas de capim, a classe pobre que havia. O leitor deve saber, do estilo do sertão, o que não fizer fogueira, nas noites de São João, fica odiado do povo, tem fama de mau cristão. O coronel Cezinando derrubou uma araoeira, e 28 pessoas carregou essa madeira para o pátio da fazenda e fizeram uma fogueira. Estava a noite 23 do mês do Santo Batista, como outra no sertão, nunca tinha sido vista, só faltava música, discurso e fogo de vista. Estava o povo todo ali, uns dançando e outros bebendo, um prazer demasiado, em tudo estava se vendo, mais de 50 pessoas assando milho e comendo. Meia-noite, mais ou menos, pôde o povo calcular, o galo pai do terreiro estava perto de cantar, quando viram um touro preto no pátio se apresentar. Meteu os cascos na terra, cobriu-se tudo com poeira, soltou um urro tão grande que ouviu-se em toda a ribeira, deixou em cima da casa toda a brasa da fogueira. Dos cachorros da fazenda, nenhum sequer acudiu, o gado urrava de medo, parte do povo fugiu, o coronel Cezinando foi o único que saiu.
ainda viu o vulto dele que pelo pátio ia andando, chamou os cachorros todos, esses fugiram uivando, o povo todo em silêncio, já muitos se retirando. Então acabou-se a festa, o povo se debandou, os moradores de perto, lá um ou outro ficou, aquele clarão garboso em escuro se tornou. No outro dia, às 10 horas, o coronel Cesinando estava com sua mulher no alpendre conversando, quando o índio Benvenuto chegou e foi-se apeando. O coronel exclamou: Índio velho desgraçado, você saiu escondido, me dando tanto cuidado, por sua causa até hoje eu vivo contrariado. Então perguntou o índio: Pegaram o misterioso, que atrás dele até morreu, o cavalo perigoso? Respondeu o coronel: Sumiu-se aquele tinhoso. Então disse o coronel: Você hoje há de dizer aquele boi o que é, que só você pode saber. Se fizer este favor, tenho que agradecer. De nada sei, coronel, o índio lhe respondeu. Sabe, disse o coronel, e contou o que se deu. Disse, quando o boi sumiu-se, você desapareceu. Eu andava viajando, disse o índio Benvenuto. Respondeu-lhe o coronel: Mas você é muito bruto. Que motivo foi que houve que você saiu oculto? No motivo há um segredo que não posso revelar, e o boi misterioso voltou ao mesmo lugar. Anda aí publicamente, quem quiser pode o pegar. Eu atrás dele não vou, não trago ninguém em engano, pois não quero desgostar meu cavalo soberano. Por eu ir lá uma vez, tive castigo de 1 ano. Zé Preto do Boqueirão, naquela hora chegou. Perguntou ao coronel o que foi que se passou. Respondeu o coronel: Foi o cão que se soltou. Disse Zé Preto: Eu também venho aqui bem receioso. O coronel me conhece, vê que não sou mentiroso. E ainda agora, quando vinha, vi o boi misterioso. Na malhada do balão, passei e vi ele deitado. Foi o boi que veio aqui. Eu fiquei desconfiado, porque vi um chifre dele e parece estar queimado. Sérgio, o vaqueiro de Minas, nesse momento chegou. Disse: Senhor coronel, às suas ordens eu estou, pois recebi o recado que o coronel me mandou. Disse o Sérgio: Eu recebi do coronel um recado, que no dia 27 estava o povo contratado, pois o boi misterioso tinha já sido encontrado. Então disse o coronel que o recado não mandou. Ali contou a miúdo a cena que se passou e disse: Zé Preto agora me disse que o encontrou. Nisso chegou um vaqueiro, um caboclo curiboca, o nariz grosso e roliço, da forma de uma taboca. Em cada lado do rosto tinha uma grande pipoca. Bom dia, senhor coronel, disse o tal recém-chegado. Tenha o mesmo cavalheiro? Respondeu desconfiado, dizendo dentro de si: De onde é este danado? O coronel perguntou-lhe de que parte é cavalheiro. Do sertão de Mato Grosso, respondeu o tal vaqueiro. A que negócio é que vem? Perguntou-lhe o fazendeiro. Venho a vossa senhoria, a mandado do patrão, ver um boi misterioso que existe nesse sertão. O coronel quer que pegue, me dê autorização. Meu patrão é bom vaqueiro, disse-lhe o desconhecido. Soube que desta fazenda um boi tinha se sumido. Mandou-me ver se esse boi já havia aparecido. E se o coronel quisesse que eu fosse ao campo pegá-lo, eu garanto ao coronel, vendo-o, hei de derrubá-lo. O patrão, por segurança, mandou-me neste cavalo. Este cavalo não sai daqui desmoralizado. Neste só monta o patrão, ou eu quando sou mandado. É um poldro, está mudando, porém é condecorado. O cavalo era mais preto do que uma noite escura. Até os outros cavalos temiam aquela figura, o corpo muito franzino, com 8 palmos de altura. Tinha os olhos cor de brasa, os cascos como formão, marcados com 7 rodas, da junta do pé da mão, e tinha do lado esquerdo 7 sinais de Salomão. Pois bem, disse o coronel, amanhã temos de ir. Mando avisar os vaqueiros, creio que tudo há de vir. Às 6 horas da manhã nós havemos de seguir. 59 vaqueiros às 8 horas chegaram. Todos tiraram as selas e seus cavalos pearam, cearam, armaram as redes, no alpendre se deitaram. Mas o caboclo não quis pear o cavalo dele, não quis cear e passou a noite encostado a ele, dizendo que não o peava, não confiava-se nele. De manhã todos seguiram, o caboclo foi na frente, o coronel notou logo nele um tipo diferente e disse: Se houver diabo, é aquele certamente. Foram aonde Zé Preto na véspera tinha deixado, naquele mesmo lugar, ainda estava ele deitado,
levantou-se espreguiçando e não ficou assustado. Depois de se levantar, cavou o chão e urrou. O urro foi esquisito, que tudo ali se assustou. O cavalo do caboclo cheirou o chão e rinchou. Tratou o boi de correr e subiu logo o oiteiro, por lugar que era impossível subir nele um cavaleiro. De 59 homens, só foi lá o tal vaqueiro. Então o caboclo disse: Pode correr, camarada, vamos ver quem tem mais força, se é meu patrão ou a fada. Eu não chego ao meu patrão contando história furada. Você bem vê o cavalo que eu tenho montado nele, e conhece meu patrão, sabe que o cavalo é dele. O boi aí se virou e olhou bem para ele. Aí desceu do outeiro em desmarcada carreira, deixando por onde ia uma nuvem de poeira. O curiboca gritou-lhe: Não corra que é asneira. Então seguiram no campo, onde tudo se avistava. O cavalo do caboclo, fogo da venta deitava, dava sopro na campina, que tudo ali se assombrava. O coronel disse a todos: Devemos seguir atrás. Está decidido que ali anda a mão do Satanás. Convém agora nos vermos que resultado isso traz. Bem no centro da campina havia uma velha estrada, feita por gado dali, porém já estava apagada. Depois, com outra variada, faziam uma encruzilhada. Iam o vaqueiro e o boi pela dita cruz passar. Ali enguiçou a cruz, eu tinha então que voltar. Devido outros vaqueiros, não havia outro lugar. Mas o boi, chegando perto, não quis enguiçar a cruz. Tudo desapareceu, ficou um foco de luz, e depois dela saíram uma águia e dois urubus. Tudo ali observou o fato como se deu, dizendo que a terra se abriu e o campo estremeceu. Pela abertura da terra, viram quando o boi desceu. Voltaram todos os homens, o coronel constrangido, o boi e o tal vaqueiro terem desaparecido, a terra abrir-se e fechar-se, pôs tudo surpreendido. Julgam que a águia era o boi, que quando na terra entrou, ali havia uma fada, em uma águia o virou. O vaqueiro e o cavalo em dois corvos o transformou. O coronel, cezinando, ficou tão contrariado que vendeu todas as fazendas e nunca mais criou gado. Houve vaqueiros daqueles que um mês ficou assombrado. Lá ainda hoje se vê, em noites de trovoadas, a vaca misteriosa, naquelas duas estradas, duas mulheres chorando, rangindo os dentes e falando, onde as cenas foram dadas. Fim de A História do Boi Misterioso, de Leandro Gomes de Barros. Coletânea de Leandro Gomes de Barros. A História dos Cachorros dos Mortos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. A História dos Cachorros dos Mortos, de Leandro Gomes de Barros. Os nossos antepassados eram muito prevenidos. Diziam: matos têm olhos e paredes têm ouvidos. Os crimes são descobertos por mais que sejam escondidos. Em 806, na província da Bahia, distante da capital, 3 léguas ou menos seria, Sebastião de Oliveira ali num canto vivia. Ele, a mulher e 2 filhas, e um filho já homem feito. O rapaz era empregado e estudava direito. O velho não era rico, mas vivia satisfeito. As 2 filhas eram moças, honestas e trabalhadoras, logravam na capital um nome de encantadoras, chamavam a atenção de todos, as grandes tranças tão louras. Esse velho era ferreiro, e ferreiro habilitado, vivia do seu ofício, plantando e criando gado. Por 3 vezes enjeitou o cargo de delegado. Havia um vizinho dele, Elisário Amorim. Esse tinha um filho único, da espécie de Caim, enquanto o espanhol velho até não era ruim. O filho desse espanhol, uma fera carniceira, veio provocar namoro com as filhas de Oliveira. Uma delas disse a ele: de nós não há quem o queira. Ele disse: tu não sabes que meu pai possui dinheiro, em terras e criações é o maior fazendeiro? Ela disse: o meu é pobre, planta, cria e é ferreiro. Minha mãe tece de ganho, nós vivemos de costura. Meu pai vive de sua arte e de sua agricultura. Meu irmão é empregado, para que maior ventura?
O sedutor, conhecendo seus planos serem debaldes, e só podia vencê-la por meio da falsidade, que é a arma mais própria onde existe a maldade. Saiu dali Valdivino, fedendo a chifre queimado, e Angelita ficou com o coração descansado, nem disse aos outros de casa o que tinha se passado. Ele pensou em forçá-la, mas pensou no resultado. Devido o pai de Angelita ser muito considerado, o filho pelo governo era bem conceituado. Exclamava ele consigo: ó Angelita, és tão bela, eu não sossegarei mais e nem me esquecerei dela. Farei tudo para vencê-la, porém não caso com ela. Mas Valdivino temia o pai dela e o irmão, que o governo da província tinha-lhe muita atenção. O rapaz era empregado, o tinha consideração. Valdivino ainda pensou que, matando Floriano, podia calçar com ouro todo o governo baiano, ainda que entrasse em júri, não passava nenhum ano. Ou poderia matá-lo, oculto numa emboscada, pois ninguém vendo o crime, ele não sofria nada. Defunto não conta história, estava a questão acabada. Havia ali um engano entre Vitória e Bahia, a divisão das províncias, ali ninguém conhecia. Sebastião de Oliveira era o único que sabia. O governo da província, tendo aquela precisão, disse um dia: Floriano, você vai em comissão, chamar seu pai para vir mostrar a demarcação. Valdivino de Amorim viu Floriano passar, escolheu um lugar próprio onde pudesse emboscar, dizendo dentro de si: ele não pode escapar. Fera foi emboscá-lo, onde havia uma capoeira, carregou um bacamarte, fez duma árvore trincheira, distante 1/4 de légua da fazenda de Oliveira. O rapaz chegou em casa, o velho tinha saído, ver se achava um jumento que havia se sumido. Um amigo lhe escreveu que lá tinha aparecido. O Floriano chegou, depois que o velho saiu. Nessa tarde não voltou, com a família dormiu. Deu o recado à mãe dele, de madrugada seguiu. Calaram o cachorro velho que Sebastião criou. Quando Floriano saiu, Calar o acompanhou. Floriano quis voltar, porém Calar não voltou. Passava ali Floriano, a fera então enfrentou-o. Disparou o bacamarte, sem vida em terra lançou-o. Calar partiu ao sicário, o assassino amarrou-o. As moças lá da fazenda ouviram o estampido. Angelita se assustou, dizendo: o que terá sido? O tiro foi para o lado que seu irmão tinha ido. Angelita convidou a sua irmã Esmeralda, dizendo: vamos ali a passeio pela estrada. Aquele tiro que deram deixou-me sobressaltada. No sertão naquele tempo podia uma moça andar. Passavam 2 ou 3 meses sem nenhum homem passar. Por isso foram elas duas, não tinham o que recear. Iam ali conversando sobre a aragem matutina. Disse Esmeralda à irmã: olha para o céu, menina, está vendo aquelas estrelas, como têm a luz tão fina? Chegaram onde o irmão estava morto na estrada. O criminoso do mato atirou em Esmeralda e enfrentou Angelita, dizendo: não diga nada. Angelita, muito pálida, sem estar esmorecida, vendo os 2 irmãos já mortos por uma mão homicida, lhe disse: monstro tirano, eu morro e não sou vencida. Ele disse: Angelita, com tudo isto sou teu. Foi dar-lhe um beijo nos lábios e Angelita o mordeu. Ele cravou-lhe o punhal, ela aí esmoreceu. Pondo a mão na punhalada, disse: monstro desgraçado, aquele velho cachorro que está ali amarrado descobrirá estes crimes e tu será enforcado. Olhou para a gameleira que tinha junto à estrada, dizendo: tu, gameleira, viste essa cena passada? És uma das testemunhas quando a hora for chegada. Já na última agonia exclamou: monstro assassino, tiraste agora 3 vidas e não sacias o destino? Isto hei de te lembrar perante o juiz divino. Não julgue que fique impune esse crime no deserto. Tu não vês 3 testemunhas que estão aqui muito perto? Estas perante ao público irão depor muito certo. Disse Valdevino: és louca? Quem viu o que foi passado? Disse Angelita: este cão que está ali amarrado, a gameleira e as flores dirão no dia marcado. Olhou para o cão e disse: olha, meu velho Calar, tu dirá tudo ao juiz sem ele te perguntar. Essa velha gameleira fica para te ajudar. E essa flor que por ela há festa aqui todo ano, há de tirar a justiça. D'uma suspeita ou engano dirá ao juiz: venha ver quem matou a Floriano.
as 3 vidas que roubaste pagarás com tua vida. Tu hás de te arrepender depois da causa perdida, uma lágrima de dor será por teu pai vertida. Contudo, monstro, perdoo-te, porque fui e sou cristã. A morte de meu irmão, a minha e de minha irmã, tu hoje matas a mim, outro te mata amanhã. E pondo a mão sobre uma das punhaladas que tinha, disse a calar: Se fugires, consola minha mãezinha e diga que abençoa os pobres filhos que tinha. Embora que tu não fales, pois não te foi concedido, mas um olhar bem olhado dá ideia de um sentido, um uivo e um olhar pode ser compreendido. E ali, cerrando os olhos, quase sorrindo expirou, o assassino olhando, chorando, se retirou. Depois pensou, isso é nada, com toda a calma voltou. Já estava frio o cadáver, porém nas feições mimosas via-se perfeitamente desenho de 2 rosas, como se fossem pintadas por mãos das mais curiosas. Em esmeralda se via o sangue indo embora, vestígio de zombaria, como quem morre sorrindo, como criança que brinca, finge que está dormindo. O rapaz banhado em sangue, bem no meio da estrada, à esquerda de Angelita, à direita de Esmeralda, com uma mão na ferida e a outra mão estirada. Valdivino tinha à noite escrito numa carteira: Eu hoje hei de matar Floriano de Oliveira, se não matá-lo me mato, será minha derradeira. Datou e assinou o nome, pegou a arma e saiu, se encostou na gameleira, a carteira escapuliu, havia um oco na árvore, nele a carteira caiu. A fera não se lembrou da testemunha ocular, perdendo aquela carteira, alguém a podia achar, ela na mão da justiça, quem poderia o salvar? Porém uma força oculta permitiu que ele perdesse, e a mesma força impôs que dela se esquecesse, para dizer a seu tempo, o assassino foi esse. Calar o velho cachorro, que aquele espetáculo via, soltando uivos enormes, que muito longe se ouvia, rosnava e fitava os olhos, debalde a corda mordia. Valdivino ali puxando, um facão muito afiado, descarregou no cachorro um golpe encolerizado, errou e cortou-lhe a corda, com que estava amarrado. Valdivino ficou triste, vendo o cachorro correr, lembrou-se do que Angelita disse antes de morrer, porém disse: Ele não fala, como poderá dizer? Calar chegou na fazenda, uivando desesperado. Dona Maria da Glória já se tinha levantado. Quando ouviu o cão uivando, aí cresceu-lhe o cuidado. E foi procurar os filhos, onde ouviu os estampidos. Calar foi na frente uivando com enormes alaridos. Com enormes alaridos, Dona Maria da Glória ia aguçando os ouvidos. Como não foi o espanto quando chegou no lugar, onde achou os filhos mortos sem nada ali atinar? Calar sabia de tudo, mas não podia contar. Voltou Maria da Glória, num triste e pequeno estado. Já Sebastião em casa a esperava sentado. Não sabia da desgraça que há pouco tinha se dado. Perguntou pela família, ela não pôde contar. Disse apenas: morreu tudo, e apontou para o lugar. Estendeu-se para um lado, sem nada mais atinar. Sebastião de Oliveira foi por onde a mulher veio. Achou a poça de sangue, os filhos mortos no meio. Olhou para o céu e disse: Oh, meu Deus, que quadro feio! Foi perguntar à mulher como aquilo foi-se dado. Ela apenas lhe contou o que tinha se passado, deixando o pobre ancião aflito e impressionado. Montou num burro e saiu, dali para a capital. Quando chegou na cidade, foi ao quartel-general. Lá falou mais de 1 hora e nada disse afinal. Depois de muita insistência, o presidente entendeu. Perguntou por Floriano e ele disse: morreu, ele e a família toda, e contou o que se deu. A justiça foi atrás, ver o que tinha se dado. Encontrou os 3 cadáveres no chão em sangue banhados. Calar estava uivando junto dos mortos deitado. Foram à casa de Oliveira ver se Maria da Glória dava um roteiro que ao menos se calculasse uma história. Ela contou essa mesma que eles guardam na memória. Dona Maria da Glória 2 dias depois morreu. Sebastião de Oliveira com 3 dias enlouqueceu. Dentro de 2 semanas tudo desapareceu. A justiça da Bahia não deixou de procurar, espalhou por toda parte secretos a indagar. Não havia uma pessoa que dissesse: eu vi matar. Dava 10 contos de réis na moeda que quisesse, a pessoa que chegasse e seriamente dissesse: teria mais um terreno, a pessoa que soubesse. Porém o crime se deu quando ali ninguém passava. Calar sabia de tudo, porque no crime ele estava. Se falasse, descobria.
Desejo não lhe faltava. Impressionava a todos os habitantes da cidade como deu-se aquele crime naquela localidade. Floriano de Oliveira, todas lhe tinham amizade. Atribuiu-se a um roubo por algum aventureiro, mas o rapaz costumava não andar com dinheiro. Questão da moça, não era ele justiceiro. Os moradores de perto eram todos conhecidos, compadres dele e do pai, e por eles protegidos, tantos que, se dando o crime, todos ficaram sentidos. Elisiário era um desses abortos que tinham havido, desses que o pão que come se considera instruído, fazer-lhe o mal é pecado, fazer-lhe o bem é perdido. Esse era fazendeiro, porém dali não saía, nem era bem conhecido no comércio da Bahia, só onde vendia lá alguém lá o conhecia. E o dono do açougue onde ele vendia gado, e o banco onde tinha dinheiro depositado, tanto que deu-se esse crime e dele não foi lembrado. Sentiu e chorou bastante a morte do camarada, e não foi à missa dele, por não ser de madrugada, pois só tinha uma camisa, e esta estava rasgada. Também procurou saber quem seria o assassino, não sei se pelo dinheiro ou pelo próprio destino, mas nunca lhe veio à mente ser seu filho Valdivino. Onde deu-se o crime havia duas estradas em cruz, diziam que ali se achavam umas flores muito azuis, formando uma lapa igual à do menino Jesus. Os baianos costumavam, desde a antiguidade, fazer uma grande festa naquela localidade. Véspera e dia de ano, ali era novidade. Na capital da Bahia não havia outro festim. Havia missa campal, orquestra e botequim, bailes naquelas latadas bem cobertas de capim. Em 809 estava a festa a terminar. Um velho que ali passava, passou naquele lugar. Atrás desse cachorro vinha o cachorro calar. Abrigou-se numa sombra, vinha muito esbaforido, foi cheirar os pés das cruzes, que o senhor tinha morrido, cheirou as das duas moças e depois saltou um gemido. Estava ali o general, o bispo e o presidente, com o chefe de polícia, homem muito experiente. Todos ficaram daquilo impressionadamente. O general perguntou de quem era aquele cão. Respondeu o velho Pedro: esse cão, patrão, é do defunto Oliveira, que Deus dê-lhe a salvação. Esse cachorro é o rei dos cachorros caçadores. Ainda adora o lugar que mataram seus senhores. Se fosse de madrugada, seus ruivos faziam horrores. Disse o chefe da polícia: ainda não se descobriu a morte de um patriota que tanta pátria serviu. Foi logo neste deserto, em hora que ninguém viu. Disse ali o presidente: se ainda se descobrir o autor dessas 3 mortes, eu juro a Deus o punir. Serei o carrasco dele quando a forca subir. Sebastião de Oliveira era um homem pobre e acreditado. A família deu exemplo. O filho, um rapaz honrado, era um rapaz distinto, por todo mundo estimado. Então disse o general: isso ainda é descoberto o crime que foi muito oculto, feito aqui neste deserto, mas quando chegar o dia, há de saber-se por certo. Se eu vivo for neste tempo, serei o algoz mais forte, serei um dos que conduz para o teatro da morte, com a minha própria mão amolo o ferro que o corte. O cachorro ouviu aquilo, ergueu-se muito contente, foi aos pés do general, festejou o presidente, como quem dizia: o crime é punido certamente. Disse o bispo: esse cachorro é testemunho ocular, ele viu quem fez as mortes, só falta é ele apontar. Se ele visse o criminoso, podia o denunciar. Disse o velho: esse cachorro fez uma coisa esquisita, tinha uma cobra enroscada onde mataram Angelita, ele despedaçou-a a dentes, quase que se precipita. Quando ele vem aqui, nos pés das cruzes se lança, solta um uivo muito triste, como quem pede vingança, como quem pede debalde, sem ter daquilo esperança. Nisto chega um cavalheiro, Valdevino de Amorim. Andava fora, ainda vinha, ver se alcançava o festim. Vinha num burro possante, alvo da cor de jasmim. Assim que o cachorro viu Valdevino se apear, rosnou e partiu a ele, querendo-o estraçalhar. Só não rasgou-lhe a garganta devido o velho o pegar. Tremia o queixo e babava, fitando ali Valdivino, uivava como quem já tivesse perdido o tino, só faltava era dizer: eis aí o assassino! E foi para o pé da cruz, e ali pegou a uivar, fitando os olhos ao céu, como quem quer suplicar, como quem dizia: ó Deus, vem que não posso falar. O bispo disse: Valdivino, você está descoberto. Foste o autor sanguinário das mortes deste deserto. Aquele cachorro deu um depoimento certo. O monstro viu o perigo, fez tudo para negar. O bispo disse: meu filho, não há mentira em olhar. Os olhos são verdadeiros, não podem nada ocultar.
Os olhos também se queixam, um olhar diz o que sente. Ameaça ou traição, punição severamente, declara mágoa ou a dor, porém o olhar não mente. O olhar daquele cão está demonstrando a dor, o sentimento profundo da morte do seu senhor. Ele só falta falar e apontar o matador. Naquilo, duas crianças que estavam em brincadeira, uma delas se trepou num galho de gameleira, tirando um ninho de rato, achou nele uma carteira. O leitor deve lembrar-se de um verso que aqui já leu. Veja na véspera do crime o que Valdevino escreveu, que no tronco da gameleira a carteira se perdeu. Ali trouxeram a carteira, entregaram ao general. O bispo disse: Senhor, o que lhe disse afinal? Não lhe disse que os olhos só dizem o que é legal? Valdivino descobriu tudo em sua interrogação. Calar ali demonstrou ter grande satisfação. Pulava 1 metro de altura e rolava pelo chão. Corria escaramuçando, como quem estava em folia. Festejou o general com demarcada alegria, como quem dizia: nesses encontrei o que queria. O povo todo da festa quis a Valdevino linchar. O bispo e o presidente trataram de acomodar, garantindo que a justiça havia de o castigar. Saiu preso Valdivino, Calar o acompanhou. O velho Pedro o chamava, mas ele não escutou. Voltou quando Valdivino preso nos ferros deixou. O general, ao sair, ordenou ao cozinheiro que desse ao velho Calar um bom lombo de carneiro, porque muito merecia aquele bom companheiro. O criado deu o lombo, Calar nem para ele olhou. Saiu o povo da festa e o lombo lá ficou. O cachorro veio comer à noite quando voltou. A mulher de Elisário, sabendo o que aconteceu, deu-lhe um ataque tão forte que no chão se estendeu. Passou a noite sem fala, no outro dia morreu. Juvenal, um espanhol amigo de Elisário, chegando lá disse ao velho: Você é milionário. Compre 3 ou 4 médicos que provem ele está vário. Porque ele, estando vário, não poderá ser julgado. O processo fica inválido, não pode ser condenado. Aí o senhor procura o melhor advogado. Elisário pensou aquilo ser acertado. Do contrário, Valdivino ia ser executado, e tinha toda certeza ele morrer enforcado. Dirigiu-se à capital, procurou um advogado. Esse arranjou 4 médicos, sendo o réu examinado. Provaram que há 4 anos ele era tresloucado. O bispo e o presidente consultaram o general. Mandaram ver 4 médicos no reino de Portugal e fizeram na Bahia uma junta especial. Vieram de Portugal 4 médicos escolhidos, que por dinheiro sem conta não seriam iludidos. Esses homens de caráter jamais seriam vendidos. E examinaram o réu, e cada um de per si. Depois disseram que nunca houve tal loucura ali, nem sequer nervoso havia, todos juraram aí. Fizeram novo processo, depois dele examinado. Estando pronto o processo, Valdivino foi julgado. A sentença que pegou foi para ser enforcado. Não havia mais recurso, estava tudo consumado. O réu dali a 3 dias ia ser executado. Não tinha mais que apelar, já tinha sido julgado. O velho, quase sem jeito, sem nada mais conseguir, tentou o último meio a fim do filho fugir, mas só dos degraus da forca podia se escapulir. Então soube que o carrasco era um tal de Zefirino, um calitre mais ou menos igual ao de Valdivino. Tinha os 3 dons das desgraças, covarde e vil assassino. Era um mulato laranjo, de aspecto aborrecido. O couro da testa dele sempre se via franzido, os cabelos bem vermelhos, rosto largo, não comprido. Foi o velho Elisiário a esse tal Zefirino ver se esse podia dar evasão a Valdivino, dizendo: ele pula da forca e depois toma o destino. Pegue 10 contos de réis, que lhe dou adiantado, e se tiver a fortuna dele não ser enforcado, dar-lhe-ei mais 20 contos, o dinheiro está guardado. Então disse Zefirino: isso é difícil arranjar, porém, quando ele subir, eu finjo-me descuitar. Ele que vai prevenido, trate logo de saltar. Disse Zefirino ao velho: o senhor deve aprontar um cavalo bem ligeiro, para quando ele saltar, montar-se logo e correr, antes de povo chegar. Eu hoje direi a ele tudo o que está planejado. Que cor será o cavalo que deverá estar selado? Diga que é o poldro cobra em que ele andava montado. Valdivino, quando soube dessa consulta que havia, ficou como uma criança, chorava de alegria, jurando no mesmo instante que Calar lhe pagaria. E quando chegou o dia, estava o povo aglomerado. Valdivino de Amorim ia ser executado. Tudo ali estava esperando ele morrer enforcado. Presente ao Estado-Maior que vinha presenciar, subiu Valdivino à forca. Zefirino foi laçar, porém ele se encolhendo conseguiu dali saltar. E saiu como uma flecha, entre o povo se meteu, se montando no cavalo, dali desapareceu, internando-se no mato num instante se escondeu.
povo indignou-se com a fuga de Valdivino. Um deles que ali estava estrangulou Zefirino, porque se tinha dado evasão ao assassino. Porém chegou o cachorro, quase na ocasião, soltou 2 ou 3 latidos, saiu de venta no chão, 63 praças foram também na perseguição. Porém, Valdivino ia em um bom cavalo montado, tinha grande desvantagem por não ter saído armado, e calar no rastro dele ganhia muito vexado. Foi preso Elisiário, com o autor da evasão, o povo não o matou, porém foi para a prisão, e o bispo que saiu, pedindo à população. Era meia-noite em ponto, Valdivino ainda corria, o cavalo já cansado que nada mais resistia, e o cachorro a calar, de vez em quando latia. Valdivino, conhecendo que a ele nada valia, e o cachorro calar, seu rastro não deixaria, pensou em suicidar-se, só assim descansaria. Dentro do mato apeou-se e amarrou o cavalo, encostou-se numa pedra, sentiu alguém acordá-lo. Nisso o cavalo espantou-se, ele não pôde pegá-lo. Seguiu por uma vereda, descalço e todo rompido, ouvindo de vez em quando calar soltar um ganido, foi sair bem no lugar que os crimes tinham havido. Ele viu a gameleira que sombreava a estrada, Floriano de Oliveira, Angelita e Esmeralda, Sebastião de Oliveira e Dona Maria prostrada. Viu vir uma carruagem, nela vinha um magistrado, que saudou os 5 vultos depois de se ter apeado, exclamou: sangue inocente, breve hás de ser vingado. Tornou a tomar o carro, se montando foi embora. Nesse momento calar, vem com a língua de fora. Festejou todos os vultos e partiu na mesma hora. Um dos vultos chamou ele, o cachorro estacou. Valdivino não ouviu o que o fantasma falou, só ouviu por dizer volte, e o cachorro voltou. O criminoso pensou que ali não escaparia, lembrou-se de uma pessoa que morava na Bahia, pois tinha onde ocultá-lo, que nem o cachorro via. Era um companheiro e amigo a quem ele protegeu, que com dinheiro do pai esse tal enriqueceu, ia sempre visitá-lo quando a justiça o prendeu. Valdivino calculou: o que eu devo fazer é ir lá para o quintal, por ali me esconder, ou ele ou a mulher dele, há de aparecer. E saiu o assassino, chegando lá se escondeu. Não houve ali quem o visse quando o dia amanheceu. O compadre veio fora, e ele lhe apareceu. Valdivino lhe pediu que não o deixasse morrer. Disse-lhe o velho Roberto: eu tenho onde te esconder, porém ninguém mais daqui disso não pode saber. 4 dias decorriam e o assassino escondido, debaixo de umas madeiras estava ele metido. O pai dele na cadeia já ia ser concluído. Um dia de quarta-feira o velho Calar chegou. A forca ainda estava armada. Calar ali a olhou, cravando a vista no céu, um uivo triste soltou. Veio ali o presidente, que trouxe um pão e lhe deu. Calar olhou para ele, cheirou-lhe os pés e gemeu, botando o pão entre as mãos, deitou-se e ali comeu. Chegando à força do mato, não trazendo o criminoso, o general com aquilo ficou muito desgostoso, até o governador ficou doente e nervoso. O povo em roda da forca só fazia lamentar que o pai do assassino devera se executar. Todos pediam ao governo que o mandasse enforcar. O cachorro levantou-se como quem está chamando, foi à casa de Roberto, na porta ficou uivando, olhava para Roberto, partia e ele rosnando. O general com aquilo ficou bastante nervoso e disse ao governador: estou muito receoso que ali naquela casa está oculto o criminoso. Então a força cercou toda a casa de Roberto. O cachorro só faltava era dizer está perto. O general disse a ele: o senhor está descoberto. Roberto ali descobriu o assassino onde estava. Debaixo de umas madeiras, um monstro só se conservava. Foi levado ao pé da forca, onde o povo o esperava. Contudo, tudo que se deu, antes de ser enforcado, os vultos que viu nas cruzes, a quem tinha assassinado, o segredo do cachorro e o carro do magistrado. Às 5 horas da tarde, a justiça o enforcou. O pai dele estava preso. Assim que o sino dobrou, ali soltando um gemido, na mesma hora expirou. Estando morto o assassino, o botaram sobre o chão. O cachorro olhou-o bem, chamando tudo atenção, soltou 2 ou 3 latidos que espantou a multidão. Quando a polícia ordenou para ser o corpo inhumado, sobre os pés do general, Calar caiu muito cansado, talvez querendo dizer: general, muito obrigado. O general foi ver água ao cachorro, ofereceu. Ali o velho Calar 2 goles d'água bebeu. Trouxeram-lhe uma fritada, porém ele não comeu.
Festejando o general, as pernas dele abraçou, dirigiu-se ao presidente, a mesma ação obrou, depois desapareceu, novo destino tomou. Foi direto ao lugar que o horrendo crime se deu. No pé da cruz de Angelita, ele cavou e gemeu. O velho Pedro chamou, mas ele não atendeu. Deitou-se entre as três cruzes, sua vida liquidou, nas condições de um guerreiro que da batalha voltou, trazendo loiros de guerra, a sepultura baixou. O general, quando soube que Calar era sumido e que faziam 3 dias que não era aparecido, mandou gente procurá-lo, ficando muito sentido. Saíram 5 ou 6 praças em procura de Calar. O general tinha dito: não voltem sem o achar, traga ele direitinho, não o faça maltratar. As praças foram ao lugar onde os crimes tinham havido, onde a família Oliveira tinha toda sucumbido. Bem no pé de uma das cruzes tinha o velho cão morrido. Tinha posto termo à vida o maior dos lutadores, o que em sua existência viu o horror dos horrores, que sem falar descobriu quem matou os seus senhores. O general, quando soube da forma que o tinha achado, mandou fazer uma cova e nele foi enterrado um dos amigos mais firmes que no mundo foi criado. E na morte dos senhores ele afirmou ter ação, provou que tinha amizade ao velho Sebastião. A morte só foi vingada por sua perseguição. Só não fez foi dizer nada, mas provou por sua vez. Apontou só com a vista um monstro que os crimes fez. Seus olhos diziam ao público: este matou todos 3. Deitou-se encostado às cruzes que tinha edificado. Tinha morrido há 3 dias e nem sequer estava inchado, como quem dizia: agora posso morrer, estou vingado. Mais de 200 pessoas assistiram a enterrar ele devido à grande firmeza que tinha se visto nele. Muitas flores naturais deitaram na cova dele. Agora vejam, leitores, quem era o velho Calar e como Sebastião um dia pôde o achar. Ele tinha 5 dias, o dono ia o matar. Então o velho Oliveira achou ser ingratidão matar aquele inocente, embora fosse ele um cão. Porém disse: a caridade não se faz só a cristão. E levou-o para casa, disse à mulher que criasse, dizendo: pode ser bom, algum dia ainda casse, quando nada na fazenda, talvez os bichos espantasse. De fato Calar criou-se, era um cão caçador. Maracajá e raposa tinham dele tal pavor que passavam muito longe da fazenda do senhor. Era o vigia da noite, um minuto não dormia. Numa coisa que guardavam o velho cão não bolia, só quando os donos lhe davam era que ele se servia. A família de Oliveira, às vezes a conservar, a velha dizia aos filhos: este cachorro Calar tem expressão de pessoa que conhece o seu lugar. Em casa do dono dele à noite nada chegava, um bacural que voasse ele se erguia e ladrava, do poleiro das galinhas até coruja espantava. Como era muito bom, o dono sempre caçava, porém a vizinho algum à noite acompanhava, e só ia para o mato quando o senhor o chamava. Depois de terem morrido os senhores de Calar, o pobre cão toda noite ia para aquele lugar, olhava para as 3 cruzes, levava a noite a uivar. Latia e fitava o céu, que causava pena e dó, via sangue no capim, ele cobria com pó, não queria ir para casa, passava o dia ali só. O velho Pedro dos Anjos, vizinho de Sebastião, achou que aquele animal merecia compaixão, chamou-o para não vê-lo morrer sem ter remissão. O velho Pedro caçava toda noite com Calar, mas ele só ia à caça depois que ia ao lugar, aos pés daquelas cruzes não deixava de uivar. E assim morreu Calar, ficou também descansado. Era um cão, porém deixou o nome imortalizado. Morreu depois de vingar quem já tinha o livrado. Leitor, não levantei falso, escrevi o que se deu. Acredite que este fato na Bahia aconteceu. Depois de lutar então, rolou Calar sobre o chão, onde seu senhor morreu. Fim de A História dos Cachorros dos Mortos, de Leandro Gomes de Barros.